de confiança entre as lideranças e se consegue chegar aos objetivos. Muito obrigado. Obrigada, capitão. Convido para fazer uso da palavra o representante do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Dr. Paulo Maldo, secretário nacional da Articulação Social. Bom, boa tarde a todas e todos presentes. Quero agradecer o convite do deputado João Paulo Cunha e deputada Manuela Dávila. E estou aqui representando o ministro Gilberto Carvalho, que desde o primeiro momento em que surgiram as informações a respeito dos assassinatos nessa região da Amazônia, prontamente iniciou as articulações no âmbito do Ministério e junto à presidente Dilma para que providências fossem tomadas para que essa violência fosse imediatamente enfrentada e estancada. Apenas para introduzir, quer dizer, falando um pouco da minha experiência no tema, quer dizer, a minha história pessoal nessa questão da violência vem de longa data. Eu fui amigo do Chico Mendes, na época da construção da CUT. Eu participava das articulações com o Chico Mendes para construir o Fórum dos Sindicalistas Rurais da CUT. E durante um longo período participei também de uma rede nacional, ainda na época da ditadura, de enfrentamento dos ameaçados de morte no campo. E durante mais de 10 anos fui responsável pelo relatório anual de violência contra os povos indígenas, editado pelo CIMI, da CNBB, Conselho Indígena Missionário. Então, tenho certo percurso nessa questão e conhecimento um pouco das causas e mecanismos de reprodução da violência no campo. No que tange a histórico recente, o que eu posso afirmar é que, logo que surgiram os assassinatos, essa última série de assassinatos no Pará, em Rondônia, sul do Amazonas, logo houve uma mobilização, como eu disse inicialmente, por parte do ministro Gilberto Carvalho, reuniões com o vice-presidente Michel Temer, reunião com a própria presidente Dilma, reunião com todos os secretários executivos dos órgãos que têm a ver com essa questão, e, enfim, uma reunião com a própria presidenta que definiu a realização de uma caravana inicial para a região, que ela deu o nome de Em Defesa da... para que fôssemos verificar em loco e discutindo com os governos locais e com a população, com a sociedade civil local, o que estava acontecendo. Então, essa primeira viagem foi dos dias 8 a 10 de junho, onde um grupo constituído pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ministro dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, representante do CNJ, da presidência do INCRA, do MDA, do MMA, do Programa de Proteção, o diretor-geral da Polícia Federal, Força Nacional, ouvidor agrário nacional, doutor Gersino, e um grupo ainda com outros representantes de ministérios, fomos ao Pará, Marabá e Belém, ao Amazonas, em Manaus, em Rondônia, em Porto Velho, onde, nesses diferentes locais, realizávamos reunião com o governador, logo que chegávamos, e representantes do judiciário, e também reuniões com os movimentos sociais e igrejas, principalmente para escutarmos, para procurarmos compreender o que naquele local concreto, naquele estado concreto, estava acontecendo para que a violência eclodisse dessa maneira tão radical, na forma de assassinatos, e também para constituirmos parcerias com o governo local e com as entidades da sociedade civil, pactuarmos ações, propostas que pudessem enfrentar e reduzir e anular, inclusive, novos casos de violência, que pudessem impedir o surgimento de novos casos de violência. Houve uma segunda viagem, no dia 22 de junho, ao Maranhão, em São Luís. Quando estávamos no percurso da primeira viagem, recebemos um telefonema
do Maranhão que haviam 800 quilombolas em assembleia, 58 ameaçados de morte e 18 em greve de fome, exigindo a presença naquele momento da ministra dos Direitos Humanos em São Luís para que fossem pactuadas ações com o governo federal para que a violência contra os quilombolas fosse também estancada. Nós negociamos, era impossível parar a viagem, a primeira série de viagens para ir ao Maranhão, e pactuamos para que dia 22 fôssemos para São Luís, e assim fomos. Dia 22, a ministra Luísa Bairros, da CEPIR, a Maria do Rosário, Direitos Humanos, a ministra em exercício do MDA, Márcia Quadrado, o presidente do INCRA, o presidente da Fundação Palmares, o defensor-geral da União, fomos e nos encontramos tanto com a governadora Rosiana Sarney, como durante horas, com os 800 quilombolas e representantes das entidades de apoio no Maranhão. O que fizemos ali foi escutar as denúncias, as avaliações que os quilombolas e as entidades de apoio fazem da situação no Maranhão, no interior do Maranhão, que propicia a reprodução permanente da violência contra os quilombolas. E levamos também encaminhamentos concretos em duas vertentes, tanto na questão do reconhecimento dos territórios de quilombo, como na proteção das ameaçadas de morte. Essas duas vertentes permearam todo o nosso diálogo com os quilombolas no Maranhão. A Fundação Palmares, particularmente, levou 30 certificados de reconhecimento de novos territórios quilombola no Maranhão, o que é muito importante para o início do processo de reconhecimento e para que eles possam ter acesso a políticas públicas, como Luz para Todos, Saúde, Educação e outras, né? Enfim, aí pactuamos uma série de acordos com os quilombolas para procurar principalmente resolver a questão da terra, que para eles é estrutural, é fundamental para a resolução da questão de violência. O INCRA, inclusive, se comprometeu com uma série de medidas, entre elas, essa semana mesmo, e 2 antropólogos para a região para acelerar os processos de reconhecimento de território de quilombo. Bom, a avaliação dessas 4 viagens, né, e de tudo que acumulamos no diálogo com a sociedade civil, com as vítimas, nos reunimos também com familiares de vítimas de assassinatos nesses 4 estados. Uma avaliação será feita desse conjunto de diálogos e desse acúmulo que tivemos nesse tempo, com os representantes de governo e das entidades de apoio a esses movimentos do campo, aqui em Brasília ao longo da semana. Então estarão presentes os diversos órgãos de governo que participaram dessas caravanas, né, e representantes da CPT, de movimentos sociais do campo. A partir dessa avaliação, serão construídas perspectivas para a ação do governo federal no enfrentamento da violência no campo, como as apresentadas já aqui pelo Dr. Gersino e pelo representante do ministro da Justiça. Quer dizer, essas propostas que foram apresentadas aqui serão também trazidas para essa avaliação, para construirmos as perspectivas de enfrentamento, que acreditamos que terá também, como no Maranhão, 2 grandes vertentes básicas, que é a questão da regularização fundiária e a questão da proteção aos ameaçados e seus familiares. Numa avaliação preliminar, geral, da questão da violência no campo, que não se restringe ao que vimos aqui nesse último episódio, essa série última, né? Mas no ponto de vista da violência em geral, da violência no campo no Brasil, eu posso afirmar que, primeiro, nas regiões onde existe a violência no campo, existe uma ausência crônica do Estado e uma atitude predatória dos grandes exploradores, principalmente da floresta, particularmente os exploradores de madeira. Continua funcionando nessas regiões uma prática histórica desses mesmos setores, né, intensificada durante a ditadura militar, que se constitui pela exploração desenfreada da mata e da população do campo nessas regiões. Existe também, já foi referido aqui, uma coexistência entre
e uma articulação íntima entre grilagem, invasão de terras indígenas, invasão de terras quilombolas e de populações tradicionais, principalmente na região amazônica. E uma articulação disso com desmatamento, com trabalho escravo e com os assassinatos. É um conjunto que é a grilagem, a invasão de terras de populações tradicionais, desmatamento, trabalho escravo e assassinatos. Eu acho importante a gente levar em consideração que isso ocorre simultaneamente. E que, em terceiro lugar, afirmar que a população da Amazônia tem razão, sim, ao denunciar que esta região, a região amazônica, continua a ser vista pela sociedade nacional, ou setores da sociedade nacional, como um campo inesgotável de exploração colonial, sem nenhum respeito ao meio ambiente e sem respeito aos direitos e ao protagonismo das suas populações, dos seus povos. E, finalmente, em quarto lugar, gostaria de afirmar que é necessária, em termos básicos, a regularização fundiária dessa região, com demarcação das terras indígenas, demarcação das terras quilombolas, com a proteção das áreas todas das populações tradicionais, proteção das áreas de preservação, além da própria demarcação daquelas que ainda restam serem demarcadas, como as áreas de assentamento agroecológico, agroextrativista também, e levar as políticas públicas de produção, comercialização, saúde, educação, com a parceria e protagonismo das populações locais e os governos locais. E, finalmente, e principalmente, em termos imediatos, final da impunidade dos assassinatos, dos assassinos e dos mandantes. Obrigado. Obrigada, Paulo. Eu passo a palavra para o Dr. Diógenes Ribeiro, vice-presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Bem-vindo, Dr. Diógenes. Obrigado. Eu quero cumprimentar e agradecer ao mesmo tempo ao presidente João Paulo Cunha pela honrosa participação nesta sessão conjunta, da mesma forma a deputada Manuela Dávila.